Bom, pessoal, então bem-vindos de volta, continuando aqui onde paramos nessa nossa aula 3, a parte 3 aqui da nossa slide. A gente começou a falar na aula passada sobre declaração e inicialização de variáveis, né? A gente fez isso na prática, então eu vou falar um pouquinho disso aqui mais na teoria, né? Bem breve. Então, variável é um local, né, um endereço na memória utilizado para armazenar algum valor de um tipo de dado. Lembrando que C é uma linguagem tipada, né, de dados, né, ou seja, a gente declara o tipo do dado antes de utilizá-lo. E, então, né, esse dado ele é armazenado, na verdade essa variável, né, ela é um endereço para armazenamento desse dado na memória. E como o próprio nome sugere, as variáveis podem ter seu valor variado pelo programa ao longo da execução. Então, geralmente, nós utilizamos variáveis justamente para isso, né? Para a gente guardar uma determinada informação, para posteriormente usá-la, processá-la, né? Levá-la a algum cálculo, exibir essa informação em algum lugar, enviar para um banco de dados, enviar para o usuário, enviar pela rede, enfim. Em C, as variáveis devem, obrigatoriamente, ser declaradas antes de serem usadas, né? A gente falou isso anteriormente. Você não tem como usar uma variável, colocar um identificador lá, um nome, e sair usando sem antes ter declarado a variável, né, com um tipo específico. Variáveis devem receber nomes para que possam ser referenciadas e modificadas quando necessário, né? Naturalmente é o identificador da variável. E pelo fato de ser uma linguagem estaticamente tipada, né, obrigatoriamente toda variável deve ter um tipo de dado associado, né, que a gente falou que o C é uma linguagem tipada, né, estaticamente tipada, não é dinamicamente tipada, ou seja, você tem que colocar estaticamente, previamente, o tipo do dado antes de usar a variável, né. Então, acerca dos nomes, né, algumas questões específicas. O nome das variáveis pode ser qualquer palavra que não seja uma palavra reservada, né, um símbolo da linguagem. Ou seja, uma palavra reservada é o int, por exemplo, né, de valor inteiro, que a gente viu ali, tipo de dado, do integer, de inteiro. Não pode usar, você não pode criar uma variável int, uma variável chamada char, por exemplo, uma variável return, né, ou outras palavras-chave, outras keywords que vocês vão ver ao longo do estudo. É possível conter um número na palavra, por exemplo, valor 1. Porém, o próximo não é permitido iniciar um nome de uma variável com um número. Por exemplo, um valor. Está errado. É possível utilizar sublinhado, né, underline, minha, underline variável, né, a gente chama de underscore, enfim. Não pode-se utilizar caracteres especiais, como todos esses que vocês estão vendo, né? Chaves, parênteses, sinal de adição, subtração, de multiplicação, de divisão, ponto e vírgula, porque interrogação, tudo isso faz parte do conjunto de exclamação também, do conjunto de símbolos que são reservados, que são utilizados, né, que fazem parte da simbologia que compõe a sintaxe do C. Então, não pode utilizar esses tipos de caracteres. Tá bom? Então, a gente fez isso na prática agora, né? Mas na teoria aqui a gente está mostrando, uma variável em C é declarada da seguinte maneira. Então, tipo vem primeiro, espaço, o nome da variável e sempre ponto e vírgula no final de cada instrução na linguagem C. Toda instrução você vai colocar ponto e vírgula. Exceto quando você define estruturas de controle de fluxo de dados. Isso a gente vai ver lá na frente. É possível ainda declarar mais de uma variável utilizando a mesma instrução, caso sejam do mesmo tipo, separando-as por vírgula. Fizemos isso também na aula anterior. Atenção, em C, ao final de cada instrução, como declaração de variáveis, inicialização de variáveis, chamada de funções, etc., deve-se utilizar ponto e vírgula, né? Acabamos de falar sobre isso. Então aqui a gente tem exemplos de variáveis, né? Vou bypassar isso aqui rápido, porque a gente já fez na prática, é só voltar no slide. E aqui é só uma questão ilustrativa, né, de gerenciamento de memória. Por exemplo, você tem aqui a variável x com valor 100, é do tipo inteiro e tem 4 bytes. Então aqui eu estou no endereço de memória, né, que termina com 38. Então depois de endereço hexadecimal, depois vem o 39, né, depois o 3A, 3B, então vamos lá, 38, 39, 3A, 3B, 4 bytes. Então o próximo elemento lá
levando em consideração que a gente tem todas essas variáveis endereçadas na sequência da memória RAM, né? O que na maioria das vezes não acontece de fato, porque a memória RAM, o nome já diz, né? Random Access Memory, memória de acesso randômico, então a disponibilização de espaços para alocação de memória em tempo de execução, ela costuma ser altamente dinâmica, né, e volátil. Então, dificilmente a gente vai ter essa ordem, mas pode acontecer, né? Você acaba de ligar seu sistema operacional ali, declara as variáveis rapidinho, executa o programa, é bem provável que você consiga ter esse panorama aqui, né? A gente pode fazer um teste lá na frente, a gente consegue saber o endereço de memória que a gente está utilizando, das nossas variáveis. Mas aí a gente tem o 3C, é o nome da variável letra, né? O valor ali é o C, e a gente tem um byte, então perceba, é um byte, então 3C próximo 3D, né? E aí a gente tem 8 bytes, então a gente tem 3D, 3E, 3F, 40, e aí vai indo, né? 41, 42, até chegar lá na próxima variável, e a gente vai indo aí, variável N, enfim, né? E outras variáveis que também são usadas por outros programas. Ok? E aqui a gente tem um exemplo, né, de como que chega, as variáveis são colocadas na memória. Aqui a gente já fez isso nas aulas. Estou adiantando um pouco mais para a gente já ir mais na parte prática, tá, pessoal? Então, olha só. Locais, declaração e inicialização de variáveis ainda, locais de declaração de variáveis. Então, as variáveis podem ser declaradas nos seguintes locais. Dentro das funções, chamadas as variáveis locais. Na definição de parâmetros das funções também são variáveis locais, tá? A declaração dos argumentos ali, né, dos parâmetros, mas a gente chama de parâmetros formais isso, né, a formalização dos parâmetros, mas esses também são variáveis locais. Ou então as variáveis globais, ou seja, que são declaradas fora de qualquer função, né? A gente vai ver um exemplo disso também. E a atribuição de valores dessas variáveis. Vimos também isso na prática, né, mas não custa dizer aqui na teoria. O símbolo igual, né, esse símbolo de igualdade, é um operador de atribuição, ou seja, para atribuir um valor a uma variável, necessariamente utilize o símbolo de igual. Mas percebam, pessoal, um símbolo, um só de igual, você não lê que, por exemplo, vou voltar lá na nossa aula anterior, né, que tem aqui ainda, a gente não diz que letra, por exemplo, aqui é igual a C. A leitura que a gente faz é letra recebe o valor C. Por quê? Porque letra é do tipo char, e char é um caractere do inglês, né, e caracteres recebem caracteres, certo? Um só, né? Um vetor de caracteres é outra coisa, né? A gente no C não tem esse conceito de string, mas não tem esse tipo de dado nativo do C, né? Que é um conjunto de caracteres. Mesma coisa que com idade, né? Então, ó, variável idade é de que tipo? Int, inteiro. Mas qual que foi o valor atribuído a ela? 39. Não é que idade é igual a 39. A idade recebeu o valor 39. Ok, pessoal? Operadores relacionais, né? Igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual, é uma outros simbologistas usam esse cara aí, mas esse símbolo, mas ele é mais composto, né? Usam outros símbolos juntos, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? Então, aqui tem alguns exercícios, né? Indique o nome de variáveis que são válidos, justificando os nomes inválidos. Então, tempo é válido. Por quê? Porque é uma variável que composta, o identificador, né, o nome de uma variável é um identificador composto apenas por letras, né? Então, tá ok. Letra B, nota underline final. Também é uma variável que está correta, porque é composta por apenas letras e um underline, ou underscore. Isso é permitido, como a gente já viu lá nos slides anteriores. Char é um nome válido de variável? É um identificador válido? Não. Por quê? Char é o nome, é uma keyword, né? Uma palavra reservada, uma palavra-chave reservada da linguagem C, que na verdade a gente já falou muito sobre esse cara, né? Que representa um tipo de dado que é o caractere no C. Então a gente não é possível criar uma variável, um identificador de uma variável com o nome de char. Letra D.
número 2 seguido de dias. É possível? A gente sabe que é possível usar números nas variáveis, mas não como a primeira letra, né, do identificador. Então, se fosse dias 2, ok, mas 2 dias não. Então, letra D está errada. Teste espaço 1 poderia ser uma variável válida, um identificador válido, se teste fosse teste 1, tudo junto. Mas teste espaço 1 está errado. Não se pode usar espaço como nome de variável, né? Ou teste underline 1 também estaria ok. F, raio, ponto, do, ponto, círculo. Certo ou errado? Errado, pois não podemos utilizar caracteres especiais em nomes de variáveis, com exceção do underline e underscore. Ok? Então, ponto faz parte do conjunto de símbolos reservados da linguagem. Lá na frente a gente vai ver por que a gente usa ponto, quando usar. Então, realmente não é válido o uso desse cara. Ok, pessoal? Então, vamos agora, a gente falou de variáveis, né? A gente vai entrar no outro assunto aqui agora, que são as constantes, né? O que são as constantes? É uma questão até assim, lógica, né? Um pouco óbvio de se imaginar. Variáveis variam ao longo do programa, são espaços e memórias onde é possível variar aquela informação. Constantes, pelo nome, não. Constantes, quando a gente define uma constante, as constantes não podem variar ao longo do programa, elas são fixas. O valor, uma vez atribuído a uma constante, ele não pode ser modificado, né? O próprio compilador não permite que o programa seja compilado se na análise léxica e sintática, né, do nosso programa, o compilador identifica que a gente declara uma constante e ao longo do nosso programa a gente tenta modificar essa constante. Nós veremos isso na prática, tá? Então vamos lá. Constantes são valores fixos que o programa não pode alterar em momento algum durante sua execução. Como já foi falado, todos os tipos de básicos de dados em C podem ser definidos como constantes. A manipulação de constantes nas instruções e operações do programa são tratadas da mesma forma que as variáveis regulares. Você usa a constante igual, mesma maneira que você usaria uma variável. A única coisa que você não pode fazer é modificar o valor dessa informação. Em C, há duas formas de definir uma constante. Usando uma diretiva de pré-processamento, chamada define, né, isso antes, no começo do arquivo, ou então usando o operador const, tá, em qualquer lugar do seu código. A gente vai ver isso com detalhes, tá? Então vamos lá, define é uma instrução de pré-processamento, ou seja, sua análise e a interpretação ocorre antes da fase de compilação, na verdade antes da fase de síntese, né, naquela fase de análise. O pré-processador ele efetua a leitura e a análise léxica das diretivas de processamento, é uma questão mais técnica, né, como a gente chama de compiladores, antes da fase de compilação, que é aquela fase de geração do código objeto. As instruções define não possuem tipo de dado. Você define, né, define uma variável, né, um identificador e atribui um valor para ela, você não define especificamente o tipo. Instruções define também são chamadas de macros, né, então a gente pode falar que a gente define uma macro ali. Antes que o código C seja compilado, o pré-processador faz a leitura do código e efetua a troca das ocorrências da macro pelo seu valor. Vejam o exemplo do slide a seguir. Então, olha só o que acontece, né? A gente definiu um valor aqui de pi, usando a diretiva de pré-processamento define, ou seja, não foi usando o operador const, né? Então, a gente colocou ali, você perceba que o valor de pi, né, 3.1415, né? O valor de pi ali, a gente não botou que pi é um ponto flutuante, um float, né, um número real ou um double. A gente simplesmente colocou tralha, né, o jogo da velha, hashtag, enfim, define, espaço, o nome da variável que a gente está usando, pi, né, pi. Perceba que eu coloquei maiúsculo, isso é um padrão, né, é uma convenção, é uma boa prática. Constantes, né, identificadores do tipo constantes, geralmente são colocados, são definidos com letra maiúscula, né? Isso é uma convenção, isso é um padrão que a comunidade de desenvolvimento de programadores utiliza, né? Então,
define pi 3.1415. E aí, dentro do nosso programa, a gente utiliza ali, declaramos duas variáveis, float raio e perímetro. O raio foi atribuído o valor de 50.35, e o perímetro foi o cálculo, né, do raio aí, da circunferência, né, e o valor de π. Então, olha só, o valor de π na função será alterado para 3.1415 antes que o código seja compilado por completo. Então, ainda naquela na etapa de análise, né, do código, onde ocorre aquela análise léxica, semântica e tal, já há uma troca antes da fase de compilação. Então, esse cara, na verdade, quando ele vai para lá, nessa fase, ele entra como um valor literal, que a gente chama de, quando você define um valor explícito de um determinado tipo de dado, por exemplo, 50.35 é o valor explícito de um número real, né? Então ele já nessa fase, em qualquer lugar desse código, aqui só tem um momento que a gente está vendo o pi, né? Mas nosso código podia ter pi em vários lugares. Então, antes de gerar o código objeto, antes da fase de compilação mesmo, o GCC, o compilador, ele vai trocando todos as referências de pi, né, que a gente colocou aqui, para 3.1415. Então ele se torna um valor literal, como esse 5.35 aqui, né? No caso, o símbolo const define de maneira explícita para o compilador que o identificador, que é a variável que acompanha sua declaração, não poderá ter seu valor alterado ao longo da execução do programa, ou seja, não é uma variável, é um espaço de memória constante. A declaração de uma constante em C é exatamente da mesma forma que a declaração de uma variável formal. Prefixando, o que muda é o prefixo do símbolo const. Uma constante definida por const deverá obrigatoriamente ter um tipo de dado. Diferente das constantes de pré-processamento, das macros, as constantes definidas por const são analisadas pelo compilador, né, na fase de síntese, como todo o resto do código-fonte. Então aqui a gente tem um exemplo, o mesmo exemplo, né? Pi, um número real, então um tipo de dado no C que trata de números reais é o float, recebe 3.1415. Perceba que aqui a gente tem uma constante, né? E aí a gente tem o valor aqui, a gente declara outras variáveis, né, que não são constantes, raio e perímetro, e a mesma questão, declaramos aqui, atribuímos o valor de 50.35 para raio, calculamos o perímetro com o valor de π e o programa acabou. Aí, após a compilação do código-fonte, o valor de π será alterado para 3.1415 e π não poderá ser alterado em nenhuma parte do programa. Vamos fazer, né, aqui fala o símbolo const, define de maneira explícita, né, acho que replicou aqui, né? Replicou. Mas enfim, depois a gente, aqui tem outras constantes, são caracteres de escape, depois a gente vai falar sobre isso, tá, pessoal? E vamos falar de entrada e saída de dados daqui a pouco. Agora vamos fazer um testezinho aqui, né? Eu vou criar um exemplo 2 aqui, tá? Então eu vou salvar aqui, exemplo 2.c, e a gente vamos aqui fazer o mesmo, tudo que a gente fez, né, até agora, criar a função main, né? Então a gente já tem aqui o contador de argumentos e as nossas informações externas, né? Os valores dos argumentos. A gente por enquanto não está usando isso. O retorno OK, que é o retorno do valor zero de uma função, e a gente vai aqui declarar, por exemplo, uma variável. Vamos declarar aqui do jeito que estava ali, né? Vou fazer o float aqui, perímetro e raio e perímetro, né? Raio e perímetro. Bom, vamos lá. Então vamos compilar esse cara aqui. Ó, GCC, exemplo 2. Compilou sem problemas. Vamos agora fazer raio, receber 50.35, né, centímetros, metros, enfim, o que for. Vamos compilar esse cara de novo. Ok? Beleza. E perímetro. Perímetro agora receberá 2 vezes aqui o valor 3.1415, o valor literal que eu estou botando, vezes o raio. Ok?
Então, né, esse programa compila. Se nós viermos aqui agora e melhorarmos isso aqui, né, tudo bem que só está sendo usado uma vez, não tinha nenhum pecado a gente usar literalmente, né, de forma literal, explícita, como a gente fez ali. Mas organizando nosso código, separando aqui as definições dos nossos identificadores, a nossa memória com o resto do programa, eu vou criar aqui uma constante do tipo float, chamada pi, que recebe 3.1415. E aqui eu vou usar o pi. Ok, pessoal? Então ficou aqui 2 vezes 3,14 vezes 50,35, né, que é os valores das nossas da constante da nossa variável, né, o valor do que a gente tem armazenado em memória. Compilou sem problema. Depois eu quero agora mudar o valor de raio. Tá raio igual a 1.0. Eu posso fazer isso? Né? Eu tinha um valor aqui. Lembre-se que raio é uma variável, e variável pode variar ao longo, o seu valor pode variar ao longo do programa. Então, naturalmente, eu posso fazer isso. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, e falar que pi não vale mais 3.1415, pi agora vale 9.7, eu posso fazer isso? Não, não posso. Então, o GCC nos dá uma informação seguinte, na função main, linha no arquivo exemplo 2.c, né, linha 9, coluna 5, ocorreu um erro. Qual? Tinha um problema aqui, pessoal, desculpa. Então é isso, né? A gente tentou aqui, né, fazer uma reatribuição, né, de uma variável, de uma constante, né, e nós tivemos esse erro aqui, né? Foi o erro na função principal, a função main, linha 9, coluna 5, erro. Assignment of read-only variable, pi, né? Ou seja, atribuição de uma variável somente leitura chamada pi, né? Ocasionou um erro. Então ele mostra exatamente na linha 9 que está acontecendo. Isso aqui em vermelho, uma atribuição de uma variável read-only. Não pode fazer isso. Se a gente simplesmente tira essa condição de constante aqui, vou salvar e tenta executar agora a compilação, ok, sem problemas, né? Então aqui demonstrando aqui o uso da constante, né? Dessa maneira aqui. Por outro lado, a gente tem a constante como uma macro, né? Definida no começo do arquivo de um código C. Então vamos lá, escrever o define, né? E vamos chamar esse cara aqui pi. Vou botar underline dos dois lados aqui. É um padrão também de usar com constante. 3.14.15. Perceba que nós não estamos utilizando, não estamos dando um tipo de dado para esse cara, né? Então ele vai ser alterado aqui, né, nesse momento aqui, Então a gente pode usar o pi aqui nesse caso, né, que a gente vai ter aqui a mesma utilização. É porque ele está tentando fazer isso aqui, né? Então vou remover essa linha aqui. Então a gente vai ter aqui, deixa eu limpar aqui, né? A gente vai ter aqui a compilação sem problemas, né? Da mesma maneira que a gente fez ali com a outra constante. Ok, pessoal? Então sobre constante é isso, né? Nós agora temos os caracteres de escape, né? Que são caracteres utilizados para estruturar, rearranjar alguma coisa. Na maioria das vezes a gente usa muito isso para tratamento de visual, tratamento de interface, dados em tela, né? Então a gente tem aqui o barra A, que emite o som, o bip do computador, som de alerta. Barra B é um backspace, mesma coisa que um retrocesso, um backspace você usa isso, né? Enfim, e todos esses caracteres de escape são utilizados em strings ali, né? Dentro de algumas, especificamente dentro de algumas bibliotecas, né? E aqui a gente vai usar daqui a pouco para entrada e saída é uma delas. Depois a gente volta sobre esses caracteres de escape aqui, tá, pessoal? Vamos agora falar de uma coisa muito interessante, muito importante, que são, né, aqui as entradas, a entrada e saída de dados. Então esse é um ponto importante a partir de agora, tá, pessoal? Conforme estudado, um programa computacional consiste
basicamente de entrada de dados, processamento, né, transformação dos dados e saída dessas informações, processados e gerando informação. Então, em C, há uma biblioteca, né? A biblioteca tem funções e estruturas de dados disponíveis que estão disponíveis para reutilização em outros programas. Então, há uma biblioteca padrão chamada stdio, né? Esse stdio. Ele é um acrônimo de Standard Input Output, ou seja, padrões, né, de entrada e saída, que implementa, essa biblioteca já possui implementação de diversas funções para tratar operações de entrada e saída de dados, ou seja, você não precisa de reescrever como que um dado vai ser apresentado na tela, né? Já há essa chamada, porque isso é um trabalho difícil, embora pareça simples, né? Um trabalho muito mais a nível de sistema operacional, de troca de informação entre um display, né, que é um periférico, né, que é a tela aqui, por exemplo, e o sistema operacional, enfim. Então tem aí essa biblioteca que já faz isso para a gente, chama-se stdio. Como incluir, então, como que eu posso usar essa biblioteca e suas funções, suas estruturas, né, no meu código-fonte? Então você utiliza uma outra diretiva de pré-processamento chamada include, né, as diretivas para processamentos em C sempre tem esse tralha na frente, né, essa, enfim, hashtag, jogo da velha, e a palavra pré-seguida da palavra include, de incluir, que permite a inclusão de quaisquer bibliotecas externas para o código-fonte atual, dentre elas a stdio. Deve ser definida nas primeiras linhas do código-fonte, como a gente já declarou uma outra diretiva de pré-processamento, que é a define, né, antecedendo qualquer implementação em C. Exemplo, include stdio.h. Então, vamos criar aqui um novo código-fonte, pessoal. Rapidinho, vou chamar aqui de exemplo 3, tá? Exemplo 3.c. E aí a gente vai criar aqui uma função C, a função padrão, a principal, a main, né, que ela tem que ter mesmo. Ok? Deixa eu colocar aqui os argumentos padrões, lembrando que não é, né, obrigatório, mas eu vou sempre trabalhar com essa questão mais purista, tá? E aqui, pronto, nosso programa está aqui, vamos novamente, só para a exemplo, né, título de exemplo, vamos compilar esse cara, que é o 3 aqui agora, está compilando ok, vamos lá colocar aqui importar a nossa biblioteca. Então, usaremos aí a diretiva de pré-processamento, né, o que caracteriza uma diretiva de pré-processamento da linguagem C? Sempre preceder a palavra-chave que você vai usar, né, seja um define, seja um include, enfim, com a tralha, o símbolo tralha. Nesse caso a gente vai incluir uma biblioteca externa, então a gente vai usar o include, certo? E aí a gente utiliza dessa forma como está lá no nosso slide, ó, colchete angular à esquerda e colchete angular à direita, e dentro desses colchetes angulares a gente coloca o nome da biblioteca, ok? Então, ó, colchete angular à esquerda e à direita, o Sublime já faz isso automaticamente, tá? Ele abriu o colchete angular à direita e à esquerda. stdio, ó, o Sublime já até mostra, né? .h. Ok, pessoal? Então, vou salvar aqui e vou compilar. Sem problemas, né? Tá compilando ok, então tá tudo certo. Vamos continuar aqui, ó. As funções mais utilizadas da biblioteca stdio e que nós vamos utilizar majoritariamente aqui são printf, né, que é um acrônimo de novo, né, também, mais outro acrônimo de print formatted, ou seja, imprimir formatado. O que essa função faz? Então exibe, né, ou seja, imprime na tela uma mensagem utilizando ou não utilizando caracteres de conversão no display na tela do computador cujo programa está sendo executado. Depois eu vou explicar essa questão, imprime uma mensagem usando caractere de conversão, não, eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? E outra função é a scanf, ou seja, scan formatted, né? Ou seja, escanear, né? É uma leitura, né? Ao pé da letra assim fica meio estranho, mas é um escaneamento, né? Uma leitura formatada que obtém dados informados por usuário do programa. Então o usuário vai lá e informa os dados, e a função scanf é responsável por obter esses dados, né? O usuário informa via teclado utilizando a obtenção desses dados pode utilizar ou não caractere de conversão, mas nesse caso utiliza sempre, porque o caractere de conversão converte para um determinado tipo de variável a ser lido, e como no C todas as variáveis têm um tipo de dado,
Então, como trata-se de uma obtenção, uma aquisição de dado, então devemos utilizar previamente para armazenar o dado em uma variável, temos que definir o tipo dessa variável e então usar o caractere de conversão que converte o dado do usuário àquele tipo específico, tá? Então, olha só, particularidade, né? Toda função printf, tanto a função printf quanto a skf podem possuir uma lista de argumentos com a seguinte particularidade: a função printf, veja bem, pessoal, isso é importante, deve possuir no mínimo um argumento, seja este a sequência de caracteres, ou seja, string, né, cadeia de caracteres, vetor de caracteres. A gente tem o conceito de string, mas não o tipo de dado nativo no C, que será impressa pela função. Então, printf deve possuir no mínimo um argumento, que é a mensagem, cadeia de caracteres. E o skf deve possuir no mínimo 2 argumentos, sendo que o primeiro para definir o formato de conversão de dados e o segundo é a variável no qual o dado será armazenado. Vamos ver isso na prática, pessoal, agora, tá? Então vamos lá. Importamos aqui a nossa biblioteca stdio, né, e vamos utilizar a função printf, né? Tá aqui, ó, printf, é justamente esse cara aqui. No próximo slide nós temos alguns exemplos, tá? Mas vamos lá fazer aqui o exemplo inicial que eu quero fazer com vocês. Então vamos lá, ó. Printf, vou abrir e fechar parênteses, botar um ponto e vírgula, né? E aqui vai o meu argumento obrigatório, né? Que a gente viu no slide anterior, que printf deve possuir no mínimo um argumento, sendo este a sequência de caracteres que será impressa pela função. Então eu vou colocar aqui, ó, enfim, Caio Fontana é o meu nome, né? Quer dizer, é parte dele. Então eu vou salvar aqui, ó. Olha, agora a gente vai começar a ter uma experiência, né? De interface, enfim, de produção de resultados, né? Então eu vim aqui, vou compilar o meu código. Vamos ver o que tem aqui. Até tem um binário ali, né? O a.out, um código executável, um arquivo executável. Eu vou remover ele, vou gerar aqui GCC exemplo 3, vou compilar aqui, gerar o cara lá, ó, a.out, e agora a gente vai executar, a.out. Pronto, aí apareceu a mensagem aqui, ó, Caio Fontana, que é justamente o que apareceu na tela aqui, que é o que, desculpa, que a gente pediu para ser impresso aqui na função printf. Poxa, mas não ficou legal, né? Apareceu ali, continuou aqui na mesma linha, enfim. E aí a gente começa a ver a importância dos caracteres de escape. E um desses caracteres é o _n, que a gente chama de _new line, ou seja, nova linha, é muito utilizado, né? Então, a gente quer quebrar a linha quando? Aqui no meio do Caio, depois, enfim, vamos quebrar, botar aqui dentro, né? Como é um caractere de escape, fica dentro aqui da mensagem, tá, pessoal? Dentro da cadeia de caracteres. Então, imagine que isso é um vetor, ó. Posição 1 do vetor, 2, 3, 4. Lembrando que no C começa no índice 0, né? Mas, enfim, e aí tudo isso faz parte do nosso vetor, tá? Então, a gente vai vir aqui com a linha quebrada. Vamos, novamente, compilar esse código, né? E vamos executar. Deixa eu dar limpar aqui agora. Vamos executar esse código de novo. Ó, agora já ficou um pouco mais ajeitadinho, tá vendo? Caio Fontana e quebrou a linha. Então, e há diversas formas de fazer isso, né? Agora, por exemplo, eu quero imprimir, sei lá, né, uma informação de uma variável dentro de uma mensagem. Então, eu posso vir aqui, ó, e criar uma variável, por exemplo, vou colocar aqui, né, uma variável com salário, né, então float, salário, né, recebe, vou já colocar um valor, né, 40 mil, desculpa, 40 mil, ponto zero, né, e aí eu vou vir aqui no Caio, na mensagem, a nossa mensagem é tudo isso, né, então antes de quebrar a linha eu vou falar assim, ó, Caio Fontana possui um salário de... Aí eu quero colocar o valor do salário aqui dentro, ó, desse cara aqui. Como que eu faço isso, pessoal? Eu utilizo, então, os caracteres, né? Olha, os caracteres de conversão de tipos de dados, né? O que a gente já estava falando sobre aqui atrás, ó, sobre que... Peraí que eu vou achar aqui, ó. Deve possuir no mínimo um argumento, sendo este a sequência de caracteres e tal. Ó,
printf exibe e imprime a mensagem utilizando ou não caracteres de conversão no display. Então, pessoal, caracteres de conversão são todos esses aqui, ó. São caracteres que vão converter na mensagem, nas operações de entrada e saída de dados. Aqui a gente vai trabalhar especificamente, né, com printf e scanf, como a gente falou. Converte um valor de determinado tipo para um texto, né? Então eu quero que esse valor aqui, 40 mil, seja convertido para o texto aqui. Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o caractere de conversão do tipo ponto flutuante. Se eu vier na tabelinha aqui, ó, qual que é o tipo de caractere ponto flutuante? Ó, decimal ponto flutuante. Tá vendo? Com F aqui, né? F minúsculo, né? Com maiúsculo também funciona. Então vamos botar aqui, ó. E o que precede, pessoal, o caractere de conversão é sempre o percentual. Né? Olha, a linguagem C e tal, acho que aqui, não sei se eu botei isso aqui, não, enfim, não coloquei. Mas necessariamente, pessoal, acho que eu tenho aqui em algum lugar, ó, pronto, ó. Para usar a função printf, só para mostrar para vocês que está aqui também, né, nesses slides que eu preparei. Para usar a função printf e ou scanf, com formatação de dados é necessário utilizar o caractere percento, de percentual, seguido do caractere de conversão específico para o tipo de dado desejado. Então aqui, imprimindo o resultado de uma soma. Então a gente tem aqui 50 mais 20. Esse resultado aqui produz o que, pessoal? Um outro tipo de dado, que valor inteiro, literal, né? 50 mais 20 é 70. Então eu utilizo o percento D ou I, tanto faz, né? Que, precedido do percento, que vai exibir o valor 70 lá na mensagem. Vamos lá para vocês verem, ó. Então eu vou colocar aqui percento, aqui no caso é F de float, né? E aqui eu vou botar um ponto no final da frase, antes de quebrar a linha. E aqui eu vou dar uma vírgula, pessoal, para o segundo argumento, ó. Os argumentos na linguagem C, pessoal, são separados por vírgula. Então aqui eu tenho o primeiro argumento. Toda essa frase, tudo isso que está entre aspas é um argumento, é um texto, uma mensagem. Agora eu vou para o segundo argumento. Qual que é o segundo argumento? É a variável que está armazenando o dado que vai ser convertido no texto, que vai sair lá no texto. Qual que é o dado que eu quero? Só tem uma variável aqui, né? Eu quero colocar o salário lá. Então o que acontece nesse momento aqui, pessoal? Quando a função printf foi executada, é lido aqui todas as informações que estão dentro dela, e quando é encontrado um caractere de conversão, automaticamente, o primeiro a ser encontrado, ele vai fazer a troca com o primeiro, o próximo argumento aqui da função. Então o dado, né, que o valor que está armazenado na variável salário vai ser colocado aqui dentro, onde o caractere de conversão foi encontrado no momento que essa mensagem vai ser exibida na tela. Vamos fazer esse teste? Vamos lá então. Vou compilar de novo o código, compilou sem problemas, e aqui eu vou executar. Então, ó, Caio Fontana possui um salário de 40 mil reais. 40 mil, né? Quem dera, né? Quem dera. Então, vamos lá, eu posso também formatar esse cara, né? Deixar melhorzinho, né? Antes aqui eu coloco aqui o símbolo do real, né? O R cifrão. E, eu não quero que ele exibe o tamanho todo de um float, né, um ponto flutuante. Eu quero só os dois primeiros ali, das primeiras casas decimais, que representam aqui uma moeda nossa, né? A gente geralmente trabalha com centavos na casa de 2. Então você põe aqui, ó, percento F ponto, que é o ponto, né? 2, depois do percento você coloca ponto 2F. Né? Então eu quero que depois do ponto, né, depois quando inicia-se ali os pontos flutuantes, as casas decimais, eu quero somente 2 dígitos, né? E tratando isso aqui de um ponto flutuante. Então a gente pode aqui compilar de novo e executar, que a gente vai ter aqui uma formatação mais interessante, né? Caio Fontana possui um salário de 40 mil reais. Ok, pessoal? Então, essa é a leitura, a impressão de um dado, né? Você pode também criar mais uma informação aqui, né? Sei lá, vou botar aqui, ó, int, né? Idade recebe 39, né? Que é a minha idade, né? Então a gente pode começar a mudar aqui, ó. Caio Fontana tem 39 anos, né? Então qual que eu tenho que colocar aqui? Mais um caractere de conversão. Caractere de conversão para o tipo de dado inteiro, qual que é? Tá aqui, ó, D ou I.
né? Então vamos utilizar, a gente declarou inteiro sinalizado aqui, né? Não colocamos que ele não é sinalizado, então não é o U, é o D ou I. Então vamos lá, percento, né? Sempre o caractere de conversão, percento I ou D, tá, pessoal? Tanto faz. Então Caio Fontana tem percento I anos e possui salário de tanto. Então eu venho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro caractere de conversão, 2 caracteres de conversão, esse e esse aqui. Então eu não posso, pessoal, colocar esse cara aqui agora na frente, porque senão ele vai tentar converter o salário, o percento I para salário, e não é, né? A gente quer ler a idade primeiro. Então agora tem que vir na frente aqui a idade, vírgula. Então perceba que agora a nossa função printf tem 3 argumentos, né? A mensagem, né, começa aqui na aspas e termina no fechamento da aspas, vírgula, o próximo argumento, vírgula, segundo, né, vírgula, e o terceiro argumento. Então perceba que quando essa instrução, a mensagem, né, o primeiro argumento da função printf for lida, haverá a conversão do percento I para o primeiro, o próximo, né, após a mensagem, o próximo argumento da função, que é a idade, e terminando a leitura aqui, tem mais algum cara aqui, algum caractere de conversão? Tem sim, ó, percento 2F, então vai ser o terceiro, né, ou seja, o segundo após a mensagem, né, o terceiro argumento da função. E aí, no meio da mensagem, troca aqui o percento I por valor de idade, que é 39 nesse momento, e troca-se também o valor de percento 2F para salário, que é 40 mil. Então vamos lá testar, pessoal, se isso aqui é isso mesmo, né? Então vou aqui compilar de novo, vou executar. Então é isso, ó. Caio Fontana tem 39 anos e possui um salário de 40 mil reais. Ok, pessoal? Então isso aqui, a gente está vendo aqui, né, uma leitura, né, de uma impressão de dados, né, de informação. Trabalhando aí com a biblioteca stdio, com entrada e saída de dados. Vou aproveitar aqui também e vou utilizar a função scanf para ler, tá, pessoal? Uma informação. Então vamos botar assim, ó. Vamos botar printf, né, uma mensagem, né, para o usuário digitar alguma coisa, né, ó. Caio Fontana tem 39 anos, possui um salário de tanto. Tudo bem, né? Então, qual é a altura? Eu vou botar assim, qual é a altura dele? 2 pontos. Então, sei lá, é uma pergunta, né? Então, interrogação aqui, né? E aí, você vai ler como? Aí a gente usa a função scanf, pessoal, para ler. Agora o usuário vai entrar, entendeu? Com a informação. Só que a função scanf, pessoal, como a gente já viu, ela deve possuir no mínimo 2 argumentos, sendo que o primeiro é para definir o formato de conversão do dado e o segundo é a variável no qual o dado será armazenado. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui, vou declarar uma outra variável aqui, ponto flutuante também, vou chamar de altura. E a gente não vai atribuir valor nenhum para ela, porque quem vai informar é o usuário, correto? Então, a gente tem que colocar o caractere de conversão, lembrando que o caractere de conversão sempre está entre aspas, né? Está dentro aí de uma string, de uma cadeia de caracteres. Qual que é o caractere de conversão para o ponto flutuante? Percento F. Então, percento F. E aqui o segundo argumento, como se separa argumentos em uma chamada de uma função, vírgula. Então, vírgula. E a gente coloca aqui a altura, que é o que eu quero armazenar a informação para a altura. Mas, pessoal, tenho aqui que informar para vocês que na função scanf a gente tem que prefixar as nossas variáveis que a gente quer armazenar a informação, a gente tem que prefixar esse símbolo aqui, esse caractere que é o E comercial. Isso significa, pessoal, que nós estamos passando para a função scanf não apenas uma cópia da altura, mas sim a referência de memória onde a nossa variável altura está definida na nossa arquitetura de computação, né, na nossa memória, porque na função scanf o valor da nossa variável altura vai ser alterado,
Não é que a gente não vai passar uma cópia da altura para a função. A gente quer que o valor da altura seja alterado lá dentro e a gente pega aqui fora o resultado dela. Isso vai ser melhor explanado para vocês quando a gente falar de ponteiros, tá, pessoal? E referência de memória, isso a gente vai falar um pouco isso lá na frente, tá? Então, por enquanto, só guardem que a gente vai ter que... Entendam que a gente, na função scanf, quando você vai utilizar a sua variável para ler alguma informação do usuário, né, seja aí um valor inteiro ou um caractere, enfim, você necessariamente precisará de prefixar a sua variável com o e-comercial, ok? Então vamos lá. E a gente pode dar um printf aqui de novo, né? Olha, a altura do Caio a altura dele e aí isso é uma mensagem, né? Novamente, né? Então a gente quer imprimir uma mensagem de float. Qual é o caractere de conversão que vai converter a altura na mensagem? De novo, né? É o %f, que é o caractere que vai converter um valor do tipo float. Ok, pessoal? Então a gente quer também só, né, 1,83 m, né, 2,10 m, enfim, 1,50 m. Então são dois dígitos após a vírgula, após dos pontos flutuantes, a gente põe ponto 2f de novo, né? E aqui a gente dá um ponto final na linha e um /n, e aqui a gente converte o nosso cara para a informação que a gente quer, a altura. Perceba que aqui na função printf, como em vários outros momentos, a gente não coloca o e-comercial. Por quê? Porque a gente só quer passar para a função printf o valor que está aqui na variável, né, para que seja exibido em tela. A gente não vai modificar esse cara. Então por isso que a gente não tem o uso do e-comercial, que a gente não passa a referência de memória para a função, mas sim a gente passa o valor do dado. Quando a gente põe o e-comercial, a gente passa a referência de memória. Com isso a gente tem mais poder, né, mais acesso à memória, aos dados, e a gente pode fazer alteração em outra função. Tá, pessoal? A gente vai falar mais sobre isso, com mais detalhes lá na frente, na disciplina de ponteiros. Então, pessoal, é isso. Né? Vou agora fazer esse teste aqui. Vamos lá, né, ver se está tudo funcionando, tudo direitinho. Compilou. Vamos executar aqui. Ó. Caio Fontana tem 39 anos e possui um salário de 40 mil reais, que beleza, hein? Qual a altura dele? Então minha altura é 1,83. Então, ó, a altura dele é 1,83 metros. Ok, pessoal? Então, eu posso botar um metros aqui, né? Que não ficou bem expressivo, né? Então eu vou botar M aqui no final, tá? Só para a gente mostrar aqui, ficar com o resultado um pouco mais bonitinho, né? Então, ó, 1,83, né, de novo. Então a altura dele é 1,83 m. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Falando basicamente de entrada e saída de dados, né? De funções printf e scanf. E depois a gente vem aqui com a próxima aula de controle de fluxo, onde a gente vai trabalhar com estruturas de decisão, né, if else, né, estruturas de seleção, que é o switch case. A gente vai trabalhar também com estruturas de repetição, né, while, do while, for, e algumas instruções de controle de fluxo, como continue, break, go to e return, né, o tão famoso aí return. Ok? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por assistir essa aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.